Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Juntos aqui, para aqueles que nos acompanham, é algo que repetimos sempre, mas tem muitas pessoas que estão chegando hoje. Então, é importante que a gente sempre faça essa abertura, não é? Vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Pedimos para quem está chegando, por favor, curta o canal, acione o sininho. Para aqueles que já estão aqui conosco há mais tempo e que já o fizeram, pedimos que curtam o canal, curtam os vídeos e compartilhem, né? Cada vídeo pode ser curtido com aquele dedinho, né? E gostando, claro, a gente sempre espera estar podendo fazer um trabalho que venha a somar, que venha de alguma forma trazer um diferencial positivo para as nossas vidas, não é? É isso que a gente realmente deseja. A nossa mensagem de hoje, falando em resultado positivo para as nossas vidas, é a mensagem de número 56, Minha Idade. E tem o título de Lucros. São palavras de Jesus narradas por Lucas, o evangelista. No capítulo 12, no versículo 20, Jesus nos diz: E o que tens ajuntado, para quem será? Isso é uma pergunta, porque nós entramos muitas vezes num piloto automático e muitas vezes não nos damos conta de que o que lutamos tanto para ter não vai ser nosso para sempre. Nós vamos ter que delegar a outrem, né? Outra pessoa, porque, já falamos aqui, não é? Caixão não tem gaveta. E não vamos levar nada físico. Portanto, tudo que conquistamos tem sempre um preço moral, que é a medida da qualidade do livre-arbítrio que utilizamos para conquistar, seja o que for na nossa vida. Emmanuel, né, muitas pessoas conquistam, vamos lá, muitas pessoas conquistam. A pessoa amada, lembrando daquelas pessoas infelizes, né? Trago pessoa amada em 3 dias. Como assim? Como assim? Então ela vai fazer um quê? Um encantamento, uma coisa, obviamente, uma manipulação mental para enganar aquele ser de que ela gosta, de quem ela não gosta. Quais são as consequências disso, não é? Que tipo de ligações espirituais a gente faz quando faz uma escolha desse tipo? Não só quando se propõe a fazer uma coisa dessa, né? Como quando vai buscar esse tipo de desserviço. Então, é aquele preço que fica muito alto, fica caro moralmente falando, porque isso gera expiações. Né? Isso é uma escolha errada. Eu estou atropelando o livre-arbítrio do outro, não quer ficar comigo. Mas vai ficar, vou fazer não sei o quê, vou amarrar de não sei das quantas. Como assim? Ou então eu quero uma promoção, mas tem uma pessoa na minha frente para ser promovida, e eu ali nos bastidores crio uma fofoca, comprometo a imagem dela, usando muito o termo atual, né? Assassinato de reputação, e ela perde a promoção e eu lá sou promovido. Como aqueles que compram resultados de concurso para passar em concurso. E as pessoas vão conseguindo coisas, não é? Os assaltantes, né? Os amigos do alheio, que tiram as posses legitimadas pelo trabalho e as confiscam pelo crime. Qual é o resultado de tamanho lucro que eles acham que estão obtendo?
E aí repetimos a palavra de Jesus. E o que tens ajuntado, para quem será? Não é nosso e fazemos, que vamos ter que devolver numa determinada hora, tudo que vem para nós vai embora, porque nós vamos desencarnar, não levamos nadica. Nem título de, como se diz? Título de doutor ou de esposa. Não é? Quando eu desencarnar, eu vou chegar lá e vou dizer que tem marido. Não, eu tenho um viúvo. É isso. Você deixou um marido lá atrás? Não, eu deixei um viúvo. E isso me contextualiza muito bem de que na medida em que a nossa parceria na carne terminou, trazida pela desencarnação, ele está livre para dar prosseguimento à sua vida, encarnado. Nós somos aqueles que passamos para a continuidade na vida do além-túmulo. E aí temos muito o que fazer. E eu gosto demais do sacramento, das palavras ditas no sacramento católico, do casamento, do sacramento do casamento católico. Até que a morte os separe. Tem pessoas que dizem assim, vamos ficar juntos para toda a eternidade. Gente, a eternidade é muito tempo. É muito tempo. E nós deixamos... A gente sabe que a gente deixou para trás que ainda tem que resgatar em outros relacionamentos e casamentos? Então, é uma frase que, vamos dizer assim, aponta e atesta a nossa ignorância. Ai, mas eu amo tanto, quero ficar sempre junto. Mas a gente é nesse contexto aqui. Essa é a nossa visão e percepção. Todos os amores sendo verdadeiros, é claro que eles permanecem lá no túmulo, mas não necessariamente no papel de esposo. Quantos esposos acolhem depois as suas esposas, ou vice-versa, esposa e esposo, como filho ou filha, como irmão ou irmã, em outra encarnação? Não é? Uma vez nós ouvimos, não é, numa reunião mediúnica, um espírito, e foi perguntado a ele, o que eu não concordo com a pergunta que foi feita, mas vai lá, foi feita, se ele teria sido pai, numa encarnação passada, de uma pessoa que estava presente naquela reunião mediúnica. Mas você foi pai dela? E a resposta do espírito disse o seguinte, foi perguntado a ele se ele tinha sido marido dela noutra encarnação. Mas você foi marido dela em outra encarnação? Pergunta discreta, né? Discreta. E ele respondeu assim, o que é um marido do outro lado da vida, se não um pai amoroso? Olha, não é? Aquele que cuida, aquele que ama, aquele que acompanha, não aquele que tem outros tipos de desejos que muitas vezes tem no casamento. Não, porque isso já complica o relacionamento, ideias falsas de posse, minha, meu, amor, meu, ninguém mais. De ninguém mais. Está aí há milênios na estrada, só amou apenas a mim e vai amar apenas a mim para o resto da imortalidade dele. Pretensão enorme, mas não é. Nós temos que aprimorar as nossas escolhas, e a espiritualidade superior é que vai nos colocar para cada encarnação aquele grupo de personagens, vamos chamar assim, que virão conosco no meio familiar, no meio conjugal, no meio filial. Eles lá é que vão escolher, não, mas aquela pessoa não pode vir como meu filho? Não, olha só, você já tinha se comprometido com aquela lá e tal, e eles vão nos colocando o que é melhor para nós, para aquela determinada reencarnação.
Então, isso é muito importante a gente refletir. Agora que eu já fiz meus enormes e longos preâmbulos, vamos ouvir o que Emmanuel diz. Lembrando de novo o versículo e as palavras de Jesus. E o que tens ajuntado? Para quem será? Emmanuel diz: em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A gente vê naquela criança que abraça o brinquedinho, é meu, não empresta. E quer mais brinquedinhos, mais brinquedinhos. E o outro, vamos compartilhar com o coleguinha? Não, é meu, é tudo meu. São tendências, a gente tem que ter um olhar para ajudar a criança a aprender, a exercitar, compartilhar, porque a gente não sabe o passado espiritual dessa criança. Mas as tendências delas nos revelam algumas ou muitas coisas. E aí ele continua dizendo, e agora essa observação que ele vai fazer, nós temos que dar uma boa contextualizada, está bem? Apenas lembrando que este livro foi publicado em 1948, ou seja, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Muito tempo, né? Ele diz assim: a atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Ok, 1948, não é? Não havia ainda tanta necessidade dentro do contexto social que se apresentava à época, né? Ou da mulher, né? Não haviam creches, essas coisas que hoje nós temos, não é? E os avós não estavam muitas vezes assim, muitos, nossa, as famílias também ajudavam a criar as crianças. Mas se a mãe tinha que trabalhar, não havia. Creches é uma coisa muito recente. Nos anos 80, uma década, né? O início dos anos 90, em que meus filhos eram pequenos, e nós passamos por uma situação muito restritiva e foi oferecido emprego. Muito bem. Emprego, que bom. Mas acontece que o salário era exatamente o suficiente para eu pagar tudo para poder sair para trabalhar. Ou seja, o salário era para pagar a creche, a roupa, a condução, todo o contexto que me permitia trabalhar, o salário cobria. E aí eu falei com a pessoa, olha, esse salário não tem como, porque é o que eu vou gastar para 2 crianças pequenas, creche integral, nos inícios dos anos 90, que era tudo muito mais, né? E aí a pessoa lamentou, não podia chegar a um valor que, né? Porque nos anos 80, onde a geração em que eu me tornei adulta, nos anos 80, se nós falássemos que íamos preferir ficar em casa do que trabalhar porque não ia compensar o salário, era uma heresia. Muitas mulheres jovens achavam que o importante era sair. Tinha que estar na rua. Eu sei porque eu vivi e vivi essa realidade de ser aconselhada, não uma, não duas, não 3, de inúmeras rodas de jovens colegas, né, ser exatamente isso. Não importa o valor, importa é não ficar em casa, porque ficar em casa naquela época era derrota. A mulher tinha que ser, né, sair, trabalhar, mas olha só, você vai trabalhar para pagar
o contexto de você sair para trabalhar, para pagar a creche do seu filho. Mas o importante é não ficar em casa. Eu acho fantástico a gente agora estar no século XXI, onde muitas coisas são muito mais flexíveis na diversidade. Então, é sim direito da mulher querer ficar em casa, se ela pode. Muitas vezes ela não pode. Hoje nós temos creches públicas, porque muitas mulheres estão sem ajuda e tem que ir elas sozinhas. E às vezes com o companheiro ainda fica difícil manter e pagar o que tem que se pagar. Então veja, nós temos que contextualizar socialmente dentro da época em que a coisa acontece. No meu tempo de jovem com filhos pequenos, né, que agora estão adultos, mas com filhos pequenos, nós tínhamos essa realidade. Então eu passei por fracassada, não é? Porque eram pequenos, nem poder trabalhar na minha profissão eu podia, né? E depois pude, porque consegui criar um sistema que favoreceu, sem deixá-los, porque eu comecei a trabalhar dentro de casa. O que hoje também é uma realidade. Muitas pessoas estão com home office, né? Trabalhando nas suas casas, o que facilita também. Porque nossas crianças precisam de acompanhamento. Isso é uma realidade. E essa geração agora, não é? A geração Z, ela é uma geração que está muito frágil psiquicamente, né? Tem uma baixa resistência à frustração. Então, a presença dos pais é algo que é muito, muito positivo, uma presença mais ostensiva. Sempre que possível, é claro. E temos uma outra coisa que sempre dizemos também. Nós temos a quantidade de tempo e temos a qualidade do tempo. Então, tem pessoas que podem passar o dia inteiro ali distraídas digitalmente, que agora é um grande problema, né, que acontece, distraídas digitalmente, e não dão atenção àqueles que estão ao seu lado, sejam filhos, seja o que for. E tem pessoas que chegam do trabalho e passam lá 2, 3 horas com os filhos, e aquelas 2, 3 horas têm qualidade. Isso é muito importante. Qual é a qualidade do tempo que eu estou dando? Seja os meus filhos, seja aquela pessoa que convive comigo, meu cônjuge, né, que vive comigo no meu lar, seja quem for, meus pais, meus amigos. Então, eu posso, mas eu só vejo de quando em vez, às vezes a gente passa assim, se encontra uma vez por ano. Mas a gente faz uma farra, a gente conversa, a gente passa um momento maravilhoso. Então pronto, aí o relacionamento se sustenta. Do que um relacionamento de desgaste, porque o relacionamento ele tem 2 alicerces: respeito e confiança. Então, se eu mantenho nos meus relacionamentos esses 2 alicerces, se eu invisto nele e faço questão também que o outro também invista com respeito e com a confiança. Então, é alguma coisa que a gente vai construindo com o tempo, né? E não dar atenção, estar distraído digitalmente, também é uma falta de respeito, não é? É uma falta de respeito. Seja a pessoa criança, seja pai, mãe, marido, mulher, seja o que for. Então, o que a gente leva daqui? A gente leva daqui qualidade de escolha, qualidade. É o que a gente faz. Eu fiquei o tempo todo ao teu lado. Foram não sei quantos anos ao teu lado. Infernizando. Passaram tão pouco tempo juntos. Foram 2, 3 anos. Mas foram 2, 3 anos de companheirismo, de cumplicidade, de amor ali, de paciência, de compreensão, de iniciativa. Não é? Tem uma história que o nosso amigo Divaldo Franco conta, o médio baiano, que ele fala de uma mulher que veio falar com ele sobre o marido dela, que ela suportava, aturava.
Ela falava assim, Divaldo, eu aturo esse homem há 50 anos. Quando nós desencarnarmos, eu vou chegar lá na recepção do mundo espiritual, vou entregar a ficha e vou dizer, minha parte, tá? Eu fiz o que me cabia. Fui lá, fiz minha obrigação. Tá aqui, devolvo, tá aqui. Agora, 50 anos, não quero mais saber. Aí o Divaldo respondeu para ela, pois é, aí o amigo espiritual vai dizer o que para você? Bom, você o aturou 50 anos. Agora você vai voltar com ele para você aprender a harmonizar com ele, em vez de aturá-lo. Não é? Porque os relacionamentos, eles nos instigam a gente aprender a harmonizar. E não a gente ficar com aquele ranço. Por que a gente leva daqui com ranço? Relacionamentos de ranço. Mas o outro não ajuda, não colabora, me perturba. Ela faz isso. Essa é a escolha dessas pessoas. A grande questão que me define é a escolha que eu faço diante dos problemas que me chegam. Não a escolha que o outro faz junto a mim, mas quais são as escolhas que eu faço, seja diante de qualquer situação. Então, para deixar muito claro que esse comentário de Emmanuel foi feito em 1948. Nós estamos em 2019, 70 anos quase. 70 anos. Quer dizer, quanto a sociedade mudou em 70 anos, principalmente no papel que a mulher tem de ação fora do lar, até por necessidade, e o respaldo do Estado em ajudar essa mulher, né, da própria sociedade, porque não existem só creches públicas, também particulares, em ajudar essa mulher a ter bons espaços para que seus filhos possam ficar enquanto ela trabalha. E ele continua dizendo, nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Aí lembrando aqueles exemplos que a gente deu lá atrás, né? Aquele que compra a resposta do concurso para passar no concurso, deixando outros que estudaram e tinham condições de passar, não vão passar por causa daqueles que compraram o resultado. Ou aquele que faz um assassinato de reputação para poder ser promovido no lugar do outro, né? Ou aquela pessoa que usa de recursos moralmente censuráveis para conquistar a pessoa que a interessa, porque isso não é amor, né? A pessoa que a interessa. É quase uma caça e não uma conquista. E ele continua, por trás do sepulcro, ou seja, quando chegarmos lá, não é? Ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxeste? Que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma. É o como, não é? Como é que eu faço o que eu faço? Eu fui promovido. Eu passei no concurso. Eu consegui a pessoa que eu gostava. A questão é, como é que eu consegui isso tudo? Então, examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, ou seja, não nos tornamos muitas vezes mais virtuosos se não tomarmos atenção. Lembrando que nós temos aqueles vícios, aqueles padrões mentais antigos que tentam nos induzir a repetir respostas do passado. Mas agora nós estamos nos evangelizando. As nossas respostas têm outro padrão. Nosso padrão agora é o Cristo. Então nós temos que estar muito vigilantes para nós mesmos não nos atropelarmos.
não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos, ou seja, aqueles bens que vão conosco para o mundo espiritual, né? São os bens eternos, os bens do espírito, as virtudes. E ele conclui dizendo: atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas, e o que tens ajuntado, para quem será? Existe um livro da médium Ivone do Amaral Pereira, do Espírito, a história é um livro chamado Nas Telas do Infinito. Ele tem 2 histórias, uma do Espírito Bezerra de Menezes, uma história triste, e a outra do Espírito Camilo Castelo Branco, O Tesouro do Castelo. Nessa história do Tesouro do Castelo, nós temos um homem que, quando estava encarnado, amontoou muitos tesouros e os escondeu numa torre do castelo. E lacrou a torre. E lacrou a metade do castelo que dava na torre. E deixou um testamento, e para os seus herdeiros, mãe e filho, era uma prima distante e o seu filho, disse que deixava para eles o castelo, com a condição de que eles jamais fossem na parte do castelo que estava fechada, que era exatamente a parte que dava na torre, que guardava o tesouro. Detalhe, esta torre se projetava sobre o oceano. O castelo ficava numa colina, onde tinha assim um desfiladeiro, então a torre se projetava sobre o oceano. Esse homem morreu. E quando chegou do lado de lá, o que aconteceu? O tesouro da torre do castelo começou a pesar. Exatamente o que ele fala aqui. Aquilo não o deixava ascender. Por quê? Porque eram recursos, e é seu espírito imortal, cujas leis estão na consciência, assim como todos nós, começou a denunciar a ele mesmo de que aqueles bens não lhe pertenciam e que ele fez um mau uso e que era importante que ele restituísse aqueles bens de novo à roda da vida para que eles tivessem um bom uso. E aí ele entrou em desespero, porque o medo dele é que a torre, num determinado momento de desgaste, caísse no oceano, levando todo o tesouro para o fundo do oceano, e aí ele acreditava que ficaria preso para sempre aquele tesouro no fundo do oceano e não conseguiria se desprender por causa da sua consciência pesada. E aí nós vamos ver numa história lindíssima, com tons de humor camiliano, né? É realmente uma das minhas histórias preferidas que chegaram através da mediunidade de Dona Ivone. Nós vamos ver como é que o espírito sai dessa enrascada. Então fica aí a dica de leitura, Nas Telas do Infinito. São 2 espíritos que trouxeram essa obra através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, livro também publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essa é a segunda história do livro, então vale a pena. A primeira história tem o título de uma história triste, porque simplesmente ela é triste mesmo. Traz uma bagagem também enorme de uma pessoa, né, que o Dr. Bezerra acompanha, então vai contar a história dela, dos desenganos e as consequências das escolhas infelizes que ela fez. Então, mas é riquíssimo, como material de não só de leitura, mas de aprendizado mesmo, de estudo. Os livros que chegaram na Lavra Mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira são de uma riqueza
imensa. Vamos então, terminado aqui a nossa saga dos lucros, vamos orar, agradecendo a Jesus tantas bênçãos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos bem diante das situações que a providência divina permite cheguem até nós, a fim de que possamos ser, ao reentrar no mundo espiritual, sentirmos realmente que somos nossos beneficiários e não nossas próprias vítimas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no caminho do crime, no caminho do erro, que estão afastados, Senhor, dos interesses, dos valores morais e muitas vezes ainda muito presos aos interesses materiais, no crime, na corrupção, na perversão dos valores imortais. Que a tua paz esteja com esses irmãos infelizes, Senhor, abençoando-os e também junto de todo o nosso irmão de humanidade que neste momento esteja em sofrimento, Senhor, aonde quer que se encontre. Abençoa os nossos lares, os nossos afetos, também os nossos afetos que já estão no mundo espiritual, Senhor. Abençoa o nosso coração e o nosso anjo guardião. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.